Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Vamos para mais uma aula de química. Hoje vamos começar estudando química do início, tá? O que é que vocês sabem sobre química? Vamos estudar do começo? Química é uma ciência que estuda o átomo, tudo sobre o átomo. Então, eu pretendo começar com vocês uma playlist nova, uma revisão geral de química, do início. Vamos começar a partir do átomo e vamos até química orgânica. Nosso objetivo é o vestibular. Então, nossas aulas serão aulas focadas no vestibular. É, a minha cachorra, a Xuxa. Então, voltando à nossa conversa, nosso objetivo é o vestibular e nos próximos vídeos eu vou trabalhar com vocês outros temas interessantes, como formas e técnicas de estudo. Mas agora, bola para frente e vamos para o vestibular. Olha eu aqui. Vamos começar por modelos atômicos, evolução, parte 1. Bem, gente, eu vou me retirar a minha imagem, tá? Mas a voz continua no vídeo. Começando por Leucipo e Demócrito. Rapaz, a química que surgiu de algum momento, né? De alguma época. Então, mais ou menos no século V a.C., na época dos sofistas, na época dos filósofos, né? Surgiu Leucipo e Demócrito, onde naquela época eles ficavam pensando, observando a natureza, observando todas as coisas e tentavam descobrir qual era a essência de todas as coisas, né? Qual era a essência da matéria, dos corpos, dos objetos, da natureza. E aí foram eles os primeiros a falar que a essência de todas as coisas é o átomo. Mas como assim? Eles pegaram uma pedra como objeto, quebraram a pedra em vários pedaços e foram quebrando, quebrando em pedaços menores, pegando um pedaço menor e quebrando, até chegar a um ponto impossível de quebrar. Foi a partir daí que surgiu a ideia do nome átomo. Como assim átomo? A quer dizer sem, tomo, divisão, ou seja, sem divisão. Chega um momento que a essência de todas as coisas é aquela menor partícula, é aquele objeto, aquele corpo que não pode mais ser dividido. Então, eles deram o nome de átomo. Legal, né? Bom, naquela época, como eu tinha dito antes, na época dos sofistas, dos filósofos, século V a.C., era uma coisa normal ficar pensando na vida, ficar pensando na natureza, observar todas as coisas e tentar explicar o que acontece ao redor através da explicação, da observação. Nada de experimentos, não existia, técnicas e mais técnicas, métodos e mais métodos, tecnologia, nada disso existia. Apenas a conversa, o diálogo, as perguntas e a observação. Então, logo após Leucipo e Demócrito, surgiu Sócrates, e Sócrates ele instituiu, né, uma técnica, uma maneira de pensar sobre as coisas, né? Ele usou a dialética. E aí ele começou a falar bastante, a perguntar, a questionar, através de suas palestras, onde não era uma palestra onde ele falava, era uma palestra onde ele questionava todas as coisas. E a partir daí, né, outros filósofos apareceram. O Platão, seu discípulo, e logo após Platão, Aristóteles. Aqui eu coloquei para vocês essa imagem para mostrar que Aristóteles também procurou, como Platão e como Sócrates, a essência de todas as coisas. Para alguns, a essência de todas as coisas era o fogo, para outros, a água, para outros, o ar que a gente respira, a terra. Mas para Leucipo e Demócrito, a essência de todas as coisas era o átomo. Assim, olha o salto que a gente vai dar. Vamos sair do século V a.C. para o ano de 1803. Olha o pulo, o quanto ficamos sem uma evolução. A partir de 1803, com John Dalton,
tivemos uma teoria sobre o átomo muito mais explicada, muito mais detalhada, um pouco melhor de se compreender. Então, John Dalton disse que o átomo era uma esfera maciça. E aí a gente, da comunidade científica, apelidou a teoria de John Dalton em modelo da bola de bilhar. O que isso significa modelo da bola de bilhar? Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível e impenetrável. Tá lá a esfera dura, parece sinuca, bola de sinuca. Você não tem como quebrar ela, ela é indivisível. E ao usar essa teoria, ele postulou, tá, algumas coisas. Eu vou repetir, naquela época não existia ciência experimental, não tinha como comprovar nada, então tudo era teoria. Vamos lá. Primeira teoria do Dalton. Átomos de mesmo elemento são idênticos. O que isso significa? Átomos iguais, mesmo tamanho, mesma esfera, olha só, mesmo tamanho, observem a imagem, mesma cor, tá? Tá aí a letra H maiúscula, representando um átomo de hidrogênio. Não se preocupem com esses números aqui, o número 1, o número 2, o número 3. Estamos aqui apenas olhando a esfera, tá? E essas três esferas são iguais, idênticas. Átomos de mesmo elemento são iguais, são idênticos. Continuando. Átomos de elementos diferentes são totalmente diferentes. Dá para perceber pela imagem que eu tenho dois átomos aqui de tamanhos diferentes, cores diferentes. Vou pedir para vocês não olharem para os números, depois eu explico para vocês o significado de cada um desses números. Mas agora, vamos olhar para o átomo. Olha como o tamanho é diferente. Ar, argônio, a esfera é menor. Ca, cálcio, a esfera é maior. E possui cores diferentes. Ou seja, temos características diferentes. Próximo. A reação química é o rearranjo desses átomos. Uma reação química é o rearranjo dos átomos. Cara, essa é uma modernidade, tá? Naquela época, pensar sobre isso mostra uma intuição incrível. Você tem a noção que os átomos eles podem mudar o seu rearranjo, mudar a sua estrutura, eles podem se rearranjar. Cara, isso é demais. Como assim, professor? Dessa forma. Se eu tenho dois átomos de H, olha o tamanho da bola, da esfera, pequenininho, com dois átomos de Cl, que é o cloro, já é pouco maior. Se a gente pega dois átomos de H, dois átomos de cloro, junta num sistema fechado, eles vão reagir entre si. Eles vão mudar essa estrutura. Não vai ter mais duas bolinhas de H juntas, eles vão quebrar essa ligação. Não vai ter mais duas bolinhas de cloro juntas. Vai haver uma quebra. Eles vão se rearranjar para formar uma nova substância. Observem que eu vou ter agora a bolinha pequena do H com a bolinha grande do cloro. Rearranjados. Tá? E interessante que a quantidade de H permanece. Se eu tenho dois átomos de H, permanece dois átomos de H do outro lado, tá? Observa a setinha. Se eu tenho dois átomos de cloro antes, também terei dois átomos de cloro do outro lado. A única diferença é que houve uma mudança de posição. Eles foram rearranjados, tá? Mudou essa estrutura. Formamos aqui uma substância nova. Que interessante, né, essa noção? Para terminar, a teoria do Dalton, essa última teoria, ela é bem importante. Durante a reação química, átomos não são criados e nem destruídos. Gente, eu tenho que citar Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. O átomo não pode ser criado e nem destruído.
Simplesmente ele se transforma através desse rearranjo. Que legal, né, gente? Pronto. Entendemos Dalton, entendemos o átomo como uma esfera maciça. Agora vamos dar um pulo novamente no tempo, saindo de 1803 para 1898. Vamos estudar a teoria atômica de Joseph Thomson. Cara, para ele, é isso aí. O átomo é um pudim, um pudim de passas. Como assim? Na verdade, é uma esfera positiva, toda ela, que tem pequenos pontos pretos nela. Imagina você aquele bolo redondo branco, com chantilly branco, colocando então ameixas, ou a fruta, né, o coração. Né? Ou então você imagina aquele bolo que a gente compra no supermercado, o bolo para o Natal, aquele panetone. Bom, também serve. Pudim de passas, também serve. Pronto. Para Joseph Thomson, o átomo é uma esfera positiva com cargas negativas nela. Como assim? Ele fez um experimento utilizando as ampolas de Crookes. É bem interessante esse experimento, tá? Eu tenho essa ampola, esse vidro, esse bulbo de vidro. Eu tenho um gás, obviamente, lá dentro, para poder a gente destacar os raios que vão aparecer dentro desse vidro. Coloco eletrodos, coloco fios, coloco aqui os polos positivo e negativo. Já sei que o eletrodo cátodo é o negativo, o ânodo é o positivo e que vai surgir raios dentro desse vidro, né, dessa ampola de vidro. Na verdade, aqui todo o sistema ampolas de Crookes. Ao colocarmos uma DDP, uma diferença de potencial, nossa, faremos surgir raios dentro dessa ampola. Esses raios são chamados de raios catódicos. Muito famosos na época, tá, gente? Esse experimento. Então a gente aqui já começa uma noção importante para a ciência. A gente já começa a fazer experimentos, observar os resultados desses experimentos para tirar conclusões e aí fundamentar a nossa teoria, tá? Então, de acordo com Joseph Thomson, temos aqui o surgimento dos raios catódicos. Eu tenho aqui o surgimento de raios negativos. O surgimento dos elétrons. Bem, foi que ele descobriu? O raio surgia sempre independente do material de qual era feito o eletrodo. Esse raio era negativo e possuía massa. Conclusão, o raio era composto por elétrons. Perfeito, galera. Thomson, então, de acordo com sua teoria, ele disse: todo átomo é uma esfera positiva com carga negativa, que é o elétron, incrustado e distribuído de forma a anular a carga positiva. Thomson, ele descobriu o elétron e a partir de agora a gente já muda aquela teoria. Não podemos mais falar que o átomo é indivisível. O átomo ele é sim divisível. Podemos separar as outras partes que constituem o átomo. É a carga negativa, é o elétron, que aparece aqui no modelo de Thomson. Legal, gente? Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo. Olha eu aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Me perdoem alguma coisa. Esse é o meu canal no YouTube. Se gostaram, dê um like, inscrevam aí. E sim, nesse começo é teórico mesmo, tá? Bem resumido mesmo para a gente entender o que é o átomo. Logo em seguida farei a continuação, a parte 2 da evolução do modelo atômico. Valeu, fui, até a próxima.